Vamos embora? Ó, nem vou deixar o corpo esfriar. Vamos embora logo para o segundo vídeo de médias, agora falando sobre média harmônica. Muita gente tem até medo. Ai, meu Deus do céu, que coisa difícil, é muito complexo. Tenha calma, tudo vai se dar um jeito, beleza? A gente já trabalhou com média harmônica associado a razão e proporção lá no início, lá nos primeiros cadernos, tá certo? No primeiro caderno, nos primeiros módulos. Agora eu vou trabalhar com a média propriamente dita. Quando é que nós trabalhamos com média harmônica? Quando nós temos as grandezas variáveis inversamente proporcionais. Ó, eu estou dizendo grandezas variáveis inversamente proporcional. Eu sei que para ser grandeza tem que ser variável. Bobagem. É só para lembrar que existem outras grandezas envolvidas e eu estou considerando que essas outras grandezas serão constantes. Perfeito? Então elas não vão trabalhar com proporcionalidade. Então, as grandezas variáveis são inversamente proporcionais. Se as grandezas variáveis são inversamente proporcionais, estamos diante de uma média harmônica. Bem, trabalhamos lá dentro de proporção, né? Uma das coisas que a gente sempre fazia, primeiro, quando a gente vai fazer uma regrinha de 3, primeiro identifique se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Se for inversamente, inverta antes de fazer o cruz-credo. Não era assim? Pronto, vai ser do mesmo esquema aqui. Quando eu tenho grandezas, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou trabalhar com os valores invertidos. Então não é soma dividido pela quantidade de termos. É quantidade de termos dividido pela soma. E ainda digo mais, não é a soma dos valores, é a soma dos inversos. Então vou inverter e vou trabalhar com a operação inversa. Tranquilo? Alguns detalhes que é interessante que a gente saiba, que a gente conheça. N não é a quantidade de grandezas que eu vou trabalhar. N é a quantidade de termos da grandeza constante. Ou seja, N refere-se à grandeza constante. N refere-se à grandeza constante. E X representa a grandeza variável. A grandeza da média. Aqui eu estou me referindo à média. Exemplo clássico disso seria velocidade média. Ó, pensa comigo. Um carro sobe uma ladeira a uma velocidade constante de 60 km por hora. E desce essa mesma ladeira a uma velocidade de 100 km por hora. Desceu imediatamente, ou seja, subiu a 60, puxou o freio de mão, deu um cavalo de pau, desceu a mesma, nem perdeu tempo, desceu a mesma pista a uma velocidade constante agora de 100 km por hora. Pergunta-se qual a velocidade média e qual a média das velocidades. Viu como é parecido? Ó. Qual a média das velocidades? Quando eu pergunto qual a média das velocidades, é uma média aritmética. Porque ela está perguntando qual é a média desses dois números, de 60 e de 100. Ele não perguntou qual era a velocidade média, ele não pediu para você criar uma grandeza. Ele não está trabalhando com razão. A média das velocidades é a média dos números que representam as velocidades. Então, quem seria a média das velocidades? Seria 60 mais 100 dividido por 2. 60 mais 100, 160 dividido por 2, 80 km por hora. Perfeito? A unidade de medida permanece a mesma. Então, aqui vai ser 60 mais 100 por 2,
que dá 80. Perfeito? 80 km por hora. Mas se eu perguntasse aquela, qual a velocidade média? A gente vê em física que aquela velocidade média, ela não será 80, por causa da questão das grandezas envolvidas. Matematicamente falando, você faz um cálculo de média harmônica. Por quê? Neste cálculo de velocidade, como as velocidades são constantes, eu tenho três grandezas envolvidas. Quais são as três grandezas envolvidas? Tempo, velocidade e distância. E espaço percorrido. Perfeito? Tempo, velocidade e distância. Tempo. O tempo de subida é igual ou diferente ao tempo de descida? Diferente. Porque eles estão em velocidades diferentes, então tempos diferentes. É uma grandeza variável. Velocidade. A velocidade de subida é igual à velocidade de descida? Também não. Ou seja, é uma grandeza variável. Distância. A distância percorrida na subida é igual à distância percorrida na descida? É. Então, distância é uma grandeza constante. Quais são as grandezas variáveis? Quais são as grandezas variáveis? As grandezas variáveis são velocidade e tempo. Que por obra do destino são o quê? São inversamente proporcionais. Já que elas são inversamente proporcionais, a gente vai resolver por média harmônica. Tranquilos? Por média harmônica fica assim, ó. Quem seria a velocidade média por média harmônica? Primeiro, qual é a minha grandeza constante? Pista, o trecho, é a distância percorrida. Eu pergunto, ele percorreu quantos trechos? Ele percorreu quantos trechos? Ele percorreu 2 trechos. Então, trata-se de duas grandezas variáveis, de dois elementos da grandeza variável, da grandeza constante. Dois valores da grandeza constante. São dois trechos. São dois trechos. Agora vamos lá. Quem seria os valores agora do denominador? 60 e 100. Então vai ficar 1 sobre 60 mais 1 sobre 100. É uma divisão de fração. Como é que a gente resolve divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas a segunda eu tenho que fazer essa operaçãozinha para saber quem ela é. Então vai ficar assim. 2 sobre denominador comum 300. 300 por 60, 5, porque 5 vezes 1 dá 5. Mais 300 por 100 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Agora sim eu posso fazer. Repete a primeira, que é 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 300 sobre 8. Perfeito? 300 sobre 8. Então, ó, é 300 dividido por 4. Quem é 300 dividido por 4? 75 quilômetros por hora. E aí estaria a nossa velocidade média. 75 quilômetros por hora. Diferente dos 80, hein? Quando a gente estava em razão e proporção, eu ensinei uma outra estratégia de resolução para isso. Eu disse assim, quando ele não fornece valores de referência, você pode inventar um. Eu boto até assim, invente um na maior cara de pau. O que é inventar um valor na maior cara de pau? É inventar um valor que fique fácil para você. Quem é que eu vou inventar aqui? Tamanho de pista. Eu vou inventar um tamanho de pista, tamanho do percurso. Agora é óbvio que eu vou inventar um número
que possa ser dividido por 60 e por 100 ao mesmo tempo. Por exemplo, 600. Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa mesma questão agora inventando o valor, beleza? Então, inventando um tamanho de pista. Inventando um tamanho de pista. O tamanho que eu vou adotar é de 600 quilômetros. Como é que ficaria a mesma resolução? Ó, inventando um tamanho de pista. Estou inventando 600 quilômetros. Como é que ficaria a mesma resolução? A mesma questão. Ela ficaria assim, ó. Tempo 1. Ele faz 600 quilômetros a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Ou seja, gasta 10 horas. Tempo de descida, tempo 2. Ele faz 600 quilômetros a 100 quilômetros por hora. 6 horas. Tempo de percurso, 16 horas. Velocidade média. Quem seria a velocidade média? Distância percorrida, 600 de subida, 600 de descida. Ou seja, 1.200 quilômetros dividido por 16 horas. Também 75 quilômetros por hora. Sabe qual é interessante? Você diz, você ficou maior. Fica, mas você entende. Não é que você está entendendo o cálculo. É um cálculo que tem assim, tem um significado para você. Perfeito? Ele tem uma representação. É palpável, é como se fosse palpável para você. Você está vendo, você está conhecendo. Você adotou aqueles valores. Pode adotar qualquer um que dá certo. Beleza? Agora é óbvio que eu vou inventar um valor que seja fácil para mim. Eu não ia dizer que a pista tinha 38 metros e 23 centímetros. Eu não ia fazer um negócio desse. Tá certo? Ó. Outra questão clássica. Seguindo a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Questão das torneiras. Imagine que eu tenho um reservatório completamente vazio. E na parte superior nós temos 3 torneiras. Parte superior nós temos 3 torneiras. A primeira enche esse reservatório sozinho em 4 horas. A segunda enche esse mesmo reservatório sozinho em 6 horas. A terceira enche esse reservatório sozinho em 3 horas. Pergunta: tempo para encher o reservatório com as 3 torneiras ligadas simultaneamente. Questão clássica. Questão clássica. Perfeito? Como é que a gente aprendeu a resolver isso aqui em razão? Invente um tamanho de reservatório. Mas eu vou inventar um tamanho de reservatório que possa ser dividido por 4, por 6 e por 3. Por exemplo, 12 metros cúbicos ou 12 mil litros de água. Perfeito? A capacidade dele era de 12 mil. Mas eu quero resolver por média harmônica. Por que seria uma média harmônica? São 3 grandezas envolvidas. Quais são as 3 grandezas? Vazão, tempo e volume. Vazão, tempo e volume. Vazão. Se elas enchem em tempos diferentes é porque as vazões são diferentes. Tempo. Estou vendo que são diferentes. Volume, constante. O volume é constante. Porque todas estão enchendo o mesmo reservatório. Então, eu tenho 2 grandezas variáveis. Quais são as 2 grandezas variáveis? Tempo e vazão. E eu tenho uma grandeza constante, que é o volume. Então, quem seria o tempo médio nessa situação?
o tempo médio seria 1. Por que 1? Porque eu só estou enchendo um reservatório. Então 1 dividido. Aqui foram 2, porque eram 2 trechos percorridos. Foi o trecho de subida e o trecho de descida. Aqui eu só estou enchendo um reservatório. Um reservatório. Mas são 3 torneiras, mas elas estão envolvendo as grandezas variáveis. E aqui o numerador tem que ser a grandeza constante. Então, 1, porque eu só tenho um reservatório. Agora, se eu tivesse 3 reservatórios, todos do mesmo tamanho, um ao lado do outro, 3, porque eu tenho que encher 3 reservatórios. Beleza? Então, continuando. 1 sobre. Agora os inversos das grandezas. 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Vamos primeiro resolver o denominador. Já que a primeira fração é 1, eu sei que a resposta é o inverso da soma desse denominador. Porque vai ficar 1 vezes o inverso do segundo. Vai ser o inverso dessa soma. Quem seria a soma? Denominador comum entre 4, 6 e 3 é 12. Porque 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1 é 3. 12 por 6 é 2 vezes 1 é 2. E 12 por 3 dá 4. Vezes 1 é 4. Então, o tempo seria, repete primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? 12 nonos de hora. Professor, deu uma dízima. Calma. Relaxe. Lembre-se que tempo não é decimal. O tempo ele não cresce de 10 em 10. O tempo ele cresce com escalas diferentes. Porque 1 hora são 60 minutos. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu digo 12 nonos de hora, ou se você preferir, ou ainda, se você preferir, 4 terços de hora, é 4 terços de 60 minutos. 60 minutos dividido por 3 dá 20 minutos. 20 minutos vezes 4 dá 80 minutos. E quem seria 80 minutos? 80 minutos seria 1 hora e 20 minutos. Perfeitão, bonitinho? Pronto. Vamos embora, já se preparando, não vamos deixar o sangue esfriar. Vamos logo para o próximo vídeo que é de média geométrica. Simbora? Vamos lá!